As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas. Na presença do Secretário de Estado da Administração e Inovação Educativa, Pedro Dantas, o município de Ferreira do César realizou na manhã desta quarta-feira, 4 de setembro, o lançamento da primeira pedra da nova escola EB23/S Pedro Ferreiro. Trata-se de um investimento financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência no valor de 13 milhões de euros, numa obra que deverá ser executada ao longo dos próximos 20 meses. Na ocasião, Bruno Gomes, o presidente do município de Ferreira do César, recordou a importância da obra e a aposta forte do município na educação, a pensar nas próximas gerações. Este é um marco significativo na nossa jornada. Ele possibilitará a construção de uma escola com infraestruturas de ponta, equipada com tecnologias avançadas e ambientes de aprendizagem que promovam a inclusão e o bem-estar dos alunos. Este é um passo crucial para garantir as melhores condições possíveis para o desenvolvimento das nossas crianças e jovens. A nossa escola será um verdadeiro centro de inspiração e crescimento, simbolizando o nosso profundo compromisso com a educação e proporcionando um ambiente onde os alunos poderão crescer, aprender e criar memórias duradouras. Este investimento é mais do que uma construção, é uma promessa de futuro para cada um dos nossos jovens. O projeto da nova escola é, sem dúvida, um enorme investimento que reflete a importância que atribuímos ao futuro da nossa comunidade. Estamos a investir na vitalidade e no potencial dos nossos jovens, reforçando a nossa determinação em manter Ferreira do César como um local dinâmico e inovador. Lina Serra, a diretora do Agrupamento de Escolas de Ferreira do César, referiu-se ao momento como uma nova era para o concelho e alertou para a necessidade de todos serem tolerantes, porque os próximos 2 anos vão ser conturbados por causa da realização das obras. Estamos aqui neste ato simbólico, mas que marca uma nova era para a Escola Pedro Ferreiro. Muitas recordações ficam entre a comunidade educativa, entre os pais, professores, assistentes operacionais, mas as recordações pertencem ao passado e agora sim, este ato simbólico que todos tivemos a oportunidade de assistir é o início do futuro. É o início de 2 anos conturbados, que a comunidade educativa já foi sensibilizada, porque na realidade todos temos que ser tolerantes, temos que ser resilientes, e o Sr. Presidente, na figura principal deste município, que agradeço imenso a colaboração e este ato de resiliência, que está de parabéns. Daqui a 2 anos vamos ter um novo momento, que é a inauguração oficial das novas instalações, e muito obrigada a todos e um bom ano letivo. Destaque também para a intervenção do Vice-Presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, José Alho, que recordou a forma célere como decorreu o processo de candidatura ao aviso do PRR, numa obra que, como referiu, se espera agora seja concretizada também de forma célere. Nós estamos hoje aqui a presenciar aquela que é a primeira cerimónia pública decorrente deste esforço que o país está a desenvolver neste âmbito. Esta escola faz parte de um primeiro conjunto de 14 escolas que foram contempladas num aviso que foi aberto há uns meses atrás, e é um caso que eu diria de sucesso, porque nós tivemos um aviso que fechou, por isso a candidatura fechou no dia 30 de abril, no dia 2 de maio, por isso, tendo um feriado e um fim de semana pelo meio, a CCDR aprovou as candidaturas que estavam em condições de ser aprovadas, e no dia 7 de maio estávamos a assinar os contratos na presença do Sr. Primeiro-Ministro, onde o Sr. Presidente da Câmara teve essa oportunidade, assim como também outros autarcas desta região de Lisboa e Val do Tejo. Por isso foi naquilo que muitas vezes lamentamos pelo facto do atraso nos procedimentos administrativos. Este é um caso que nos deixa satisfeitos e animados, esperando que as fases seguintes deste processo também decorram dessa forma célere. A encerrar, o secretário de Estado da Administração e Inovação Educativa, Pedro Dantas, recordou a importância da educação e da escola pública e o forte investimento na renovação do parque escolar que o país está a levar a cabo e que, só nesta primeira fase, representa mais de 400 milhões de euros de investimento.
Portugal está a fazer um esforço absolutamente enorme do ponto de vista da requalificação do seu parque escolar. Esta é a primeira de 75 obras de requalificação que estamos a lançar por esse país, num volume que ultrapassará, numa primeira fase, 450 milhões de euros e que vai muito para além disso. Vamos chegar, ao longo desta legislatura, aos 1.700 milhões de euros investidos em educação. O Sr. Presidente Bruno Gomes sabe tão bem como eu que não há investimento mais importante para um autarca, não há nada de mais importante do que a capacitação das suas populações, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos. Não há nenhum ativo mais importante num concelho que não sejam as suas pessoas. E o exemplo que o Sr. Presidente hoje aqui nos deixa é o exemplo de um autarca que percebeu muito cedo que é através da educação que este concelho vai crescer, vai prosperar, se vai afirmar localmente, regionalmente, nacionalmente e internacionalmente. É na educação. Uma menina de 7 anos morreu ao início da noite desta terça-feira em Almeirim, quando praticava ténis na companhia de um familiar. Foi dado o alerta para a trágica ocorrência pelas 21 horas, sendo que a menina entrou em paragem cardiorrespiratória em pleno corte da Zona Norte. Os meios de socorro foram acionados, mas infelizmente, apesar de todos os esforços, não foi possível inverter o quadro crítico em que se encontrava a vítima, pelo que o óbito foi declarado no local cerca de 1 hora envolvida. Para além dos bombeiros de Almeirim, registro para a presença da viatura médica de emergência e reanimação, assim como da equipa de psicólogos do INEM. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Alcobaça, deteve no dia 2 de setembro um homem de 37 anos de idade por tráfico de estupefacientes na localidade de Turquel, concelho de Alcobaça. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária aleatória, os militares da Guarda abordaram um veículo, sendo que do seu interior emanava um forte odor a produto estupefaciente. No seguimento desta ação foi realizada uma revista pessoal de segurança ao condutor e uma busca sumária ao veículo, tendo sido possível apreender 13 doses de haxixe que se encontravam dissimuladas por baixo do banco, o que motivou a detenção do condutor. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alcobaça. Rádio Hertz, informação. A edição de 2024 do Congresso do Desporto foi apresentada nesta terça-feira. O evento, que foi um sucesso nas primeiras 2 edições, em 2022 e 2023, vai realizar-se entre o fim de setembro e o início de outubro, numa organização conjunta dos 11 municípios do Médio Tejo. Os pormenores com o António Feliciano. Está apresentada a 3ª edição do Congresso do Desporto, iniciativa que se estende aos 11 concelhos que compõem o Médio Tejo e que olha para temas da atualidade desportiva, com a presença de oradores de renome e até mesmo de atletas de dimensão internacional que irão deixar os seus testemunhos. O Congresso do Desporto, que já começou nesta quarta-feira, com fórum em Ferreira do Zezer, será dividido ainda pelos dias 27 e 28 de setembro, para além de 4 e 5 de outubro. Do programa fazem ainda parte outros fóruns, a exemplo da realização em Orém, a 14 de setembro, no Sardual, no dia 18 e em Tomar, a 21 deste mesmo mês. A apresentação, essa, decorreu no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, onde marcaram presença autarcas dos 11 concelhos envolvidos. Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, foi o anfitrião da sessão e aproveitou para elogiar a dinâmica e envolvência da comunidade. Quando começámos neste projeto, e já lá vão uns anitos, de facto nunca pensava que ele tivesse esta dinâmica, esta envolvência da própria comunidade, e neste momento, a brincar somos 11, não é? Fazemos o pleno. Eu acho que é importante, no dia-a-dia, darmos a conhecer as boas práticas, também as capacidades e as voluntariedades das pessoas, que somos de facto um território muito dedicado ao desporto e com inúmeras coletividades, transversal a todas as atividades esportivas. Orém é uma das novidades deste Congresso. Luís Albuquerque, presidente da Câmara, falou de um desafio que faz todo o sentido. Orém é a primeira vez que está associada a este projeto. E em boa hora, os municípios que o iniciaram resolveram e tiveram a iniciativa de convidar os restantes municípios da comunidade, e parece-me que todos aceitaram o desafio e parece-me que faz todo o sentido que um congresso do desporto seja aberto a toda a comunidade, como vai ser este, porque obviamente em todos os concelhos da nossa comunidade existe desporto, existem praticantes, existe atividade desportiva.
E obviamente que o Conselho de Orem, a partir do momento que recebeu o convite para integrar também este painel, não podia de forma alguma declinar o convite, porque, por diversas razões, porque obviamente temos uma atividade desportiva muito intensa no nosso Conselho. O Conselho de Sardual é outro dos reforços para esta edição. O presidente daquela autarquia, Miguel Borges, não teve dúvidas em apontar o desporto como algo muito importante, isto numa sociedade onde cada vez há menos tempo. Numa altura das nossas vidas em que parece que cada vez temos menos tempo para algumas coisas tão importantes, pararmos para refletir é muito, muito, muito importante. Cada vez temos menos tempo para ler jornais, lemos a capa e depois tentamos concluir o que lá está dentro. Cada vez temos menos tempo para conversarmos uns com os outros. Cada vez temos menos tempo para ler. Por isso é cada vez mais importante que tenhamos tempo para a reflexão, para pararmos, para pensarmos, para trocarmos ideias. E é claro que em todas as áreas, mas neste caso o que está a falar e o assunto que está em cima da mesa é desporto. E desporto também fundamental a vários níveis, precisamente quando nós temos uma vida cada vez mais sedentária, não olhem para mim que eu não sou exemplo, cada vez temos uma vida em que as exigências são grandes do ritmo de vida que nós temos, é muito bom que paremos para pensar, paremos para perceber o que é que queremos dessa nossa vida e o contributo que o desporto tem na qualidade de vida. O município de Tomar esteve representado pela vereadora Rita Freitas. O território nabantino é outra das estreias neste evento. Ficaram algumas referências aos impactos positivos da prática desportiva. E de facto o desporto devia ser uma preocupação de todos nós. Portugal está no top 3 de pessoas que menos praticam desporto. Isto é preocupante. As camadas jovens de alguma forma vão praticando, mas com o avançar da idade vamos deixando de praticar e portanto está mais do que provado que quem pratica desporto dorme melhor, reduz o risco de acidentes cardiovasculares e portanto acho que cada vez mais deve ser um pilar da nossa sociedade que parte também de nós enquanto municípios e enquanto pessoas com responsabilidade social. Puxar não só apoiar as associações, mas de alguma forma influenciar positivamente todos os cidadãos para que nesta vida que é uma correria, que todos nós sabemos que é correr, tenhamos uma horinha do nosso dia para fazer uma caminhada. Rádio Hertz, informação. O protocolo aprovado há um ano pelo município de Tomar e a Cooperativa de Ensino da Universidade Autónoma de Lisboa, que tinha como objetivo proporcionar a transferência de conhecimentos para o Concelho na área social, no empreendedorismo e na transformação digital, foi um dos temas abordados em reunião do Executivo. A vereadora do PSD, Lourdes Ferromão Fernandes, referiu na altura que há falta de apostas no Instituto Politécnico de Tomar e questionou a Câmara sobre os eventuais ganhos para Tomar no âmbito do protocolo. O porquê de não haver uma aposta no Instituto Politécnico como a nossa entidade, instituição de ensino superior no nosso território, nomeadamente na área da economia social, com tão bons exemplos que temos no nosso Concelho, dinamizados por equipas de pessoas voluntárias que todos os dias se esforçam por apoiar os cidadãos que delas necessitam, sejam idosos, crianças ou outros na área da deficiência, o empreendedorismo, que projetos, que transferência de conhecimentos, um tema que foi tão negligenciado ao longo destes 11 anos, que resultados temos deste protocolo, transformação digital, formação graduada e não graduada, portanto, saber aqui da boca do Sr. Presidente o que é que nós, tomarenses, ganhamos com este protocolo e quais foram os custos que foram, portanto, envolvidos no mesmo. Na resposta, o Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, começou por lembrar que é sempre importante estar associado a instituições de ensino superior, mesmo que essas se situem fora do Concelho. Que mesmo que a instituição não esteja sediada no Concelho de Tomar, há alunos de Tomar que frequentam, e muitos, que frequentam essa instituição. Portanto, essa é logo a visão mais direta da questão. Aliás, todo este processo foi mediado precisamente por pessoas de Tomar que trabalham na instituição.
Portanto, a primeira mais-valia é essa, independentemente até ao momento de facto não ter dado grandes frutos, e também que fique claro, nenhum custo, porque os custos só existirão quando e se existirem atividades concretas, mas o que queremos é, efetivamente, e sempre o mais possível, estabelecer redes. Dito isto, quer dizer, a comparação com as instituições que promovem isto e aquilo no nosso território, quer dizer, estar a querer misturar no contexto da academia, no contexto dos trabalhos académicos ou do ensino superior, aquilo que é outro tipo de trabalhos, é, no fundo, estar a querer misturar, enfim, o trigo e o joio. E depois, em relação ao Instituto Politécnico, Sra. Vereadora, quer dizer, é inegável que se há governação que tem trabalhado com o Instituto Politécnico é este. Pelo menos desta governação ninguém diz que estamos de costas voltadas, como se dizia no passado. Temos vários protocolos assinados, temos tido vários projetos em conjunto, aos mais variados níveis. Lembro, por exemplo, que temos em permanência uma atividade, uma parceria do município com o Politécnico para dinamizar o Centro de Estudos em Fotografia, uma coisa praticamente pioneira no país. Temos tido, de facto, um conjunto de iniciativas. Se há instituição com quem temos trabalhado e muito em parceria e em proximidade, é efetivamente com o Instituto Politécnico de Tomar, que é obviamente uma das instituições mais importantes do nosso território. ERTE. Informação na hora certa, diária e atualizada. O município de Orem aprovou o início da elaboração de um regulamento de apoio às instituições particulares de solidariedade social do concelho. O regulamento tem como objetivo estabelecer critérios claros e objetivos para a atribuição de apoios financeiros, assegurando uma distribuição justa e equilibrada dos recursos disponíveis. O novo regulamento visa fornecer um quadro normativo que permita às IPSS candidatar-se de forma organizada aos apoios municipais, atendendo às necessidades específicas de diversas áreas. Com base em princípios de excelência e equilíbrio social, o regulamento alinha-se com a missão e objetivos estratégicos do município. O documento será agora submetido ao período de consulta pública, através do qual a comunidade poderá participar e dar opiniões sobre o documento antes da sua aprovação final. Rádio ERTE, a primeira a informar. E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Usterbeck. Estamos em tempos de regresso à escola. Regresso à escola para os mais jovens, para alguns a primeira vez que aí vão. Regresso à escola para os mais velhos, seja enquanto estudantes ou professores, seja enquanto pais ou irmãos ou parentes de alguém que vai para a escola. O regresso à escola é um momento que marca o início, eu diria, real do ano. Nós temos um ano civil que começa em janeiro, como sabemos, mas para a grande maioria das pessoas, para a grande maioria de todos nós, o ano começa de facto a partir de setembro. Temos pela frente expectativas, temos pela frente ansiedades, temos pela frente também às vezes dificuldades, e isto fez-me lembrar que olhamos muitas vezes para o futuro de formas que têm a ver, de facto, com a nossa formação cultural, com, digamos, o ambiente em que crescemos, em que fomos educados. E um aspecto que é interessante nos dias que correm é que, se percorrermos os jornais, se virmos as televisões, elas têm muito pouca informação hoje em dia, mas apesar de tudo alguma coisa vai passando, verificaremos que os anos letivos, como nós lhes chamamos, tendem a começar com um misto certamente de esperança dirigida às gerações mais jovens, mas depois temperada por um crescente pessimismo depressivo nos países europeus, nos países do hemisfério norte. E essa tendência depressiva contrasta muito fortemente com o que acontece noutras latitudes. Não é minimamente assim se descermos para o hemisfério sul, particularmente para os países mais pobres, em África, ou se formos para os países asiáticos. Aí há, de facto, um otimismo muito grande. Há uma esperança muito grande. Há uma sensação de que a vida, apesar de tudo, está a melhorar. Certamente que eles sofrem até mais diretamente
do que nós. Na Europa, por exemplo, as agruras de grandes conflitos, guerras. Nós temos hoje guerra na Europa, infelizmente, mas esses territórios têm guerra há muito mais tempo. Talvez, de certa forma, se tenham habituado a essa presença da guerra e tenham aprendido a desenvolver a sua vida mesmo para além dela. Deveríamos aprender com isto. Deveríamos perceber que, se hoje olhamos para o mundo e vemos uma Europa, um Ocidente de origem burguesa, capitalista, deprimido, triste, preocupado, talvez possamos entender que um olhar um pouco mais otimista, um pouco mais sorridente em relação ao futuro pode ajudar. E por detrás destes olhares, por exemplo, na Ásia, está a consciência de que a vida é feita de conhecimento e, como dizia Confúcio, o saber é isto: aquilo que se sabe, saber que se sabe, e aquilo que não se sabe, saber que não se sabe. É algo muito simples. Não é a ideia de que todos sabemos sobre tudo, que todos opinamos sobre tudo e que a culpa é sempre do árbitro. Bom dia. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.